Boa noite, então, a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. E alguém que tenha Quer ver, hein? Como sempre, acho que é muito surpreendente. E quanto menos se espera, ela dá uma volta e às vezes nos assusta e às vezes nos maravilha. Mas o fato é que constantemente nos tira do lugar. Recentemente, eu não estava esperando nada, absolutamente nada, da visita do Papa ao Brasil. Até porque já vimos outras. Eu conheci o outro Papa pessoalmente e desse esperava simplesmente um sinal, aquilo que ele nos vem dando abundantemente. Mas não isso que nós tivemos. Estamos todos de parabéns, porque quaisquer que sejam tendências a contar com o inefável ou mesmo as nossas ideias a respeito do inefável, a verdade é que a presença desse pontífice simplesmente revolucionou a minha vida completamente. Eu desisti de morrer. Eu acho que agora vão ter que me consultar a esse respeito. No sentido de que a morte nunca teve importância maior nas contas que eu fiz com a vida. E se está acabando a festa, muito bem, vamos acabar a festa da melhor maneira possível. Mas isso não tinha grande realidade. Como de resto tudo aquilo que eu fiz, o esforço de escrever, de entender, de ser menos indigno da condição humana. Mas, subitamente, a presença desse pontífice trouxe uma coisa nova que eu, aos 60 e tantos anos, quase 70, não tinha ainda, quando me tinha ido defrontado. E nota que eu vi quase tudo isso pela televisão. Não vi pessoalmente nada, porque estava impossibilitado de sair, etc. Imagine se eu estivesse pessoalmente nesses lugares. Mas não foi necessário. Eu que conheci pessoalmente Papa Wojtyła, em que circunstâncias, aliás, nada lisonjeiras, do meu ponto de vista, mas fiquei absolutamente pasmo com o sinal que nos estava sendo dado, que nos foi transmitido. Eu não gosto de televisão, não gosto de imagens, não gosto de ícones, de maneira que tinha tudo para realmente não receber de modo algum a mensagem que me foi dada. E não posso dizer que tenha sido dada por ele pessoalmente. É uma coisa que me deixou perfeitamente
renovado na medida em que eu vou procurar dizer o que eu percebo até agora, mas a primeira mensagem, a primeira coisa que ele nos deixa é esse chamado à reflexão, ao silêncio. E nós vivemos num mundo tão conturbado, em situações tão conturbadas, temos todas as razões do mundo para buscar um cantinho, um momento de calma, e praticamente não fazemos nunca. Né? Estamos sempre muito ocupados em ter ideias, respostas e tudo mais. Eu passei os olhos nos jornais, etc. Tentei fazer com todo mundo, mas não era isso que me aconteceu, não. O que me aconteceu foi claramente a impressão de que o Santo Espírito veio ao Brasil e aproveitou o Papa Móvel para estar aqui. Eu já vi outras circunstâncias mais dramáticas, se quisermos. Não houve nada de dramático desta vez, mas a impressão que eu tive o tempo todo foi de que alguma coisa estava sendo constantemente renovada, e eu mesmo, tanto que eu disse aos médicos, olha, vamos acabar com esse negócio de curas e de coisas, e de remédios e tudo isso. Isso fica por conta de quem me fez. Então eu passei 3 dias sem tomar remédio nenhum. E me sinto muito melhor do que eu me senti então, até então. Eu já por 3 dias não me furam, não me levam daqui para ali, etc. Enfim. E a minha pergunta é muito claramente a seguinte: será que o Santo Pontífice não estava simplesmente nos dizendo, nos foi dada uma revelação, alguma coisa que nos foi revelado? Cada um vê o seu grau até um certo ponto, mas praticamente nenhum de nós vive à altura disso. Nós não respondemos a esse chamado constante, aquele salmo que diz, quem é o homem para que te interesses por ele? Não é? Parece que nós o levamos excessivamente a sério. Sem dúvida alguma, todos os momentos, tudo que foi feito, a alegria deste homem severo, deste homem exemplar, sobretudo, tudo isso ia sendo dado em pequenas doses, sem nenhuma intenção de obter um resultado. E como resultado daquilo que se faz sem intenção, a pessoa possivelmente vai caindo dentro desse abismo, desse de profundis, onde está a essência daquilo que somos. E aqui não é preciso acreditar em nada, não é preciso ter opiniões e, sobretudo, não é preciso tomar atitudes. A única atitude a tomar é se deixar como o falso afogado, que lá está, levado pelas ondas, e sabe, em suas alturas, talvez esteja vivo, talvez não esteja vivo,
Mas existe essa imagem na literatura universal e repentinamente você acorda, né? Vai acordando e vendo que você esteve sempre levado por essas ondas, por esse movimento. O que vai acontecer daqui para diante não será nada de dramático nem de extraordinário. Porque se acontecer, na medida em que aconteça, vai acontecer na realidade de cada um, na profundidade desse lugar onde a pessoa vagueia, por assim dizer, nas ondas do inefável, do que ele não compreende e não precisa compreender. Isso é o melhor de tudo. Pode-se descrever os fatos, o que aconteceram, as coisas como se passaram, pode-se ter opiniões favoráveis ou desfavoráveis a tudo isso, mas eu, pelo menos, não tenho tempo para nada disso. Não tenho tempo para estar me perguntando o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu deveria fazer. É mais do que óbvio o que eu tenho que fazer. É aquilo que a gente acorda todo santo dia para fazer. A mensagem fundamental de que ninguém se dava conta acabou me batendo repetidamente. A grande escritora portuguesa, Sofia Braga Anderson, que morreu ano passado, Sofia diz uma passagem sensacional dela, mas também das menos notadas, que o amor, a sorte, o amor nos vem uma vez de vez em quando. 2, 3 vezes nós somos chamados a amar alguém. Falamos desse primeiro amor, né, desse amor individualizado. Não sei se pode dizer erótico, mas eu diria esse amar uma vez ou outra. Tem um outro amor, não é? Que é aquele que nos leva o segundo nível de afetividade. Este nós podemos identificar com a sorte. Temos a sorte, o destino, que ainda é sempre o mesmo amor, passa por nós. Esse passa 2, 3, 4, 5 vezes, com o tal famoso cavalo que passa selado. E é preciso pegar, porque senão ele não volta mais. E ela faz a seguinte observação. De fato, isso se dá assim. É muito raro que um venha, um pouco menos raro que o outro venha. Mas existe, afinal de contas, uma outra presença, uma outra visita que vem todo santo dia e que é a santidade, o chamado da santidade. A santidade, ao contrário do amor e da sorte, ou do destino, que os gregos chamavam moira, não é? O Eros, a moira, o Philos, são as maravilhas. Pois é. Mas há uma coisa que não foi definido particularmente por nenhuma civilização. E essa coisa vem todo santo dia. Essa velhinha, essa velhota chata, que vem todo dia e bate na porta. Ela se chama santidade.
ela vem e ela está disposta a ser recebida, a nos ver, etc. Todo santo dia nós temos que inventar uma desculpa para não ver melhor. Temos alguma coisa para fazer, inclusive temos que amar, temos que aproveitar o destino, temos que realizar coisas, mas lá vem essa velhinha para Deus. Bom, pode-se imaginar o que é você ter todo santo dia que repetir a mesma recusa, a recusa da santidade. Eu não quero ser santo? Não, é claro que eu quero ser santo. Eu quero melhor para mim, eu quero melhor para a humanidade toda. Eu quero que tudo seja uma beleza, maravilha, mas conversamos amanhã. Porque agora, enfim, todo santo dia a gente tem que inventar uma nova maravilha. E às vezes os grandes mestres inventam coisas belíssimas. Grandes quadros, a Capela Sistina, os sonetos do Shakespeare, a Montanha Mágica, as peças do Shakespeare, o Dom Quixote. Está todo mundo muito ocupado. E a velha vai ter que voltar no dia seguinte. E lá vem ela. Lá vem ela molar. Porque no fim a gente já nem se chateia mais com essa velha. Tá, a velhinha já veio, também. Fica, e a gente vai adiando e vai adiando. A impressão que eu tive na passagem desse Papa é que ele estava simplesmente nos recordando o seguinte: todo santo dia nós temos que acordar, meus amigos, e mandar essa senhora embora. Nós vamos ter que resolver como é que nós vamos organizar o país, como é que nós vamos crescer, como é que nós vamos fazer uma literatura fabulosa, ou se nós vamos fazer etanol de milho e outra coisa. Tem tanta coisa séria para fazer, lá vem essa velha. Pois é. Não obstante isso, nós não podemos evitar. Porque, por pior que seja, por mais agradável que seja ter que aguentar, ela vem todo santo dia. E a gente não sabe o que ela quer. E talvez esse Papa não tenha trazido, não nos tenha trazido, senão isso. Essa recordação. Nos foi dada uma revelação, nos foi dita alguma coisa, na qual você pode ou não pode, ou acreditar ou não. Que você pode passar adiante ou não. Que você pode julgar extremamente importante e dedicar sua vida àquilo, ou ignorar totalmente. O que você não pode é ignorar a velhinha. Ela vem e pede. Ela não pergunta se você é bom, se você é simpático, se você gosta dela, se tem um cachorro, ela não pergunta nada. Aliás, ela se distingue pela insignificância. E essa insignificância, no final das contas, é a única coisa pela qual nós teremos que responder. Porque quando eu sou perguntado o que fizeste seu irmão, ou alguma coisa assim, ou sei lá o que é que nós vamos perguntar no juízo final, se houver juízo final, porque para que a velha não sabe de nada também, né? Então, nós vamos ter que responder isso. Pura e simplesmente, o que é que eu fiz dessa visita incômoda, tão incômoda que eu parei de prestar atenção nela. Então nós temos sim coisas sérias para fazer. Temos sim várias respostas sérias que devemos nos dar, várias perguntas que devemos fazer, sem falar das coisas importantes também, outras importantes que temos que fazer. Mas isso dessa a gente não escapa.
E, como um complemento disso, tem as palavras de Giussani, Dom Giussani, que dizia pura e simplesmente: é interessante isso. Os homens levam a sério o trabalho, o amor, a família, os filhos, vai ver até a santidade, levam mil coisas a sério. E aqueles que se dedicam a levar a sério alguma coisa profundamente são impressionantes como se voltam para aquilo. Levam tudo a sério, mas não parece ter tempo nenhum para levar a sério a vida. E levar a sério a vida é uma coisa muito esquisita. Significa que você não pode jogar fora um segundo dela. É um tesouro que lhe foi dado, que lhe é dado, que lhe é redado e que volta a ser dado todo santo dia. A velhinha, quem sabe, lembrou que ela tarde. É aquilo. As duas coisas se completam. Essa visita incômoda da santidade. E essa pergunta: mas será que eu levo a vida a sério? Eu levo tudo a sério, já fiz as minhas contas. Ontem estava tudo em ordem. Pois é, então eu levo. Mas eu vai ver que eu não estou levando a vida a sério. E ninguém consegue definir muito bem o que seja essa vida que seria preciso levar a sério. Mas que existe alguma coisa aí que nos escapa, que nos deixa sem respostas e sem necessidade de perguntar coisa nenhuma, porque isso se sabe. Isso se sabe profundamente, que você sabe o que é essa santidade que me procura, como é essa vida da qual eu presto ou não presto atenção. Agora, em torno disso, se fez toda uma coisa extraordinária, né, que foi a cultura do Ocidente. Eu digo do Ocidente porque eu não sei como é que a coisa continuou por aí. Da Sibéria para lá, eu realmente me sinto um pouco perdido. Mas, até ali, nesse modo pela qual os gregos definiram tão bem o problema de ser, do ser, né? Aí nós construímos, inclusive em torno do problema do ser, uma coisa extraordinária chamada civilização. Seria necessário observar aqui que cada vez que nós damos nome a alguma coisa, é porque esta coisa já não tem tanta significação. Já não significa tanto. Quando eu digo que alguma coisa é uma civilização, de algum modo ela já cessou de ser justamente uma civilização. Até ontem eu não sabia que eu tinha uma civilização. Hoje eu sei. Então talvez hoje eu comece a ter menos uma civilização, porque eu estou extremamente consciente, comecei a ficar consciente que eu estou substituindo, portanto, a minha percepção de tudo por um conceito. Esse conceito é particularmente notório, porque ele é muito nobre. Quem é contra a civilização, mãos ao alto aí, quem é contra a civilização, somos todos a favor. E da entidade também, e da vida também. Só que está todo mundo muito ocupado. E quando nós, em torno dessa preocupação extremamente nobre, profunda do ser, nós construímos uma civilização. Somos muito orgulhosos dela e temos mais a que ser mesmo, que afinal de contas, só as obras de Platão já nos deixariam certas observações e classificações de algumas, né, de Aristóteles também, nos definem até hoje.
Tudo isso há do que ser extremamente orgulhoso, contente, feliz, de termos esta soma geral que chamamos de civilização. Agora, o perigo que tudo isso nos dá é o perigo de nos interessarmos demasiado com as construções que fazemos do significado profundo e misterioso das coisas. Se o homem é realmente, se o ser, o homem, o ser, não passa de uma viagem entre uma travessia entre o enigma e o mistério, então nós temos que ter muito cuidado com como é que nós definimos isso. Porque nesse intervalo aqui está tudo aquilo que nós somos. Inclusive essa maravilhosa civilização de que temos toda a razão de nos orgulhar. São Boaventura, que foi eclipsado, de um certo modo, amplamente eclipsado pelos escritos de São Tomás, de São Tomás de Aquino. Eles eram amigos, eles viviam juntos, ali, se viam o tempo todo, e davam voz à mesma realidade, buscavam a coisa da mesma hora. Mas São Boaventura foi caindo em desuso, foi sendo cada vez menos, cada vez prestou menos atenção a ele, na medida em que se prestava atenção em São Tomás, com toda a razão de resto. São Boaventura nos diz, a um certo ponto, uma coisa que eu li muito cedo e que me deixou muito perplexo, mas que me pareceu também fundamental. Ele diz que a criatura humana, no seu presente estado, não passa do primeiro rascunho do ser. E que esse rascunho, se isso é um rascunho, ele vai se passar daí. Não adianta ele passar ali com o rascunho, porque não há tarefa que nós sabemos mais vã do que essa. A gente só faz entender cada vez mais, ou seja, mais uma manchinha no mata-borrão. Nós vamos cada vez mais definindo as coisas, e o rascunho vai se tornando uma enorme barafunda, uma barafunda, aliás, apaixonante, maravilhosa, mas só quando isso for passado a limpo é que nós vamos saber o que é isso. O ser não existe até, na sua plenitude, até que esse rascunho seja passado a limpo. E quem sou eu? Quem somos nós? Quem é São Tomás? Quem é São Boaventura para estar definindo o rascunho? Para estar passando a limpo o rascunho e para estar dando a última palavra, seja lá o que seja. Aliás, seu contemporâneo, São Tomás de Aquino, dedicou-se a fazer justamente isso. Lá foi ele fazer a Suma Teológica para nos dar as 7 ou 8, sei lá quantas são, provas da existência de Deus, e as desenvolveu o pensamento de Platão, o de Aristóteles, o de Joãozinho da Silva, de tantos outros, tudo que havia ali que se chamava civilização. Foi botar aquilo tudo em ordem. Ele tinha cabeça para isso. Então ele escreveu aquele romance histórico. Isso foi um laço freudiano. Ele escreveu aquele
aqueles ensaios todos, não é? Pois é. E todo dia ele, quando saía lá do seu escritório, ia para a cela, ele parava de encher o crucifixo e dava as graças, né, pelo trabalho feito naquele dia. E aí ele ia fazer o resto que cabia fazer naquele dia. Era um monge, não é? Tem várias histórias dele muito interessantes. Inclusive, o pessoal achando que ele era meio memória, os companheiros dele. Um dia chegou todo mundo e começou a dizer: ei, olha lá um monge voando, uma vaca voando, uma vaca voando. Ele foi para a janela, correu para a janela para ver a vaca voando. Aí todo mundo eu me ri. Eu falei: ver a vaca voando. Ele virou-se e disse: pois é, eu achei mais fácil uma vaca voar do que um monge mentir. Então, há muitas histórias de São Tomás que se... Agora, a mais interessante de todas é essa. Ele parava sempre diante desse crucifixo e agradecia pelo dia e ia lá terminar, ia para o capítulo lá, etc. Depois ia dizer orar, etc. Completas, etc. Esse dia... E depois ele voltava, no dia seguinte, para o trabalho dele. No dia seguinte ele não voltou mais. Primeiro ele ficou lá, olhando. E vieram, São Tomás não sai de lá. Pegaram Tomás, levaram para a cela e ele assim meio abobado, como se tivesse realmente visto uma vaca voar. Ele levaram cela. E no dia seguinte ele se recusou aí. Não, depois eu vou daqui a pouco. Mas o senhor não vai, não. Ele não quebrava rotina nunca. Não foi lá terminar a Suma Teológica. Nós sabemos, nunca terminou a Suma Teológica. Depois, dia 3 vezes depois, ele morreu. E quando diziam, quando o abade foi lá dizer, ele tem que me dizer que razão o senhor tem, o seu motivo supremo de não querer terminar uma coisa tão importante. Isso é realmente muito importante, sim. Eu gostei muito de me ocupar com isso, mas isso foi um punhado de palha diante do que eu vi, diante do que me foi mostrado. Ele estava lá. De repente ele viu alguma coisa, e aí ele não fez mais Suma Teológica nenhuma, aliás, Suma nenhuma, não fez mais nada. Talvez foi aí, foi nesse momento que ele se tornou São Tomás de Aquino na sua plenitude. Tem se estudado tudo de São Tomás, mas ninguém tem uma resposta para isso. Ele recusou terminar uma coisa que a igreja adotou desde então como sendo, não é à toa que o chamam de o doutor Angélico, não é? O outro é o doutor Seráfico, o São Boaventura. Bem, esse momento, esta revelação, essa coisa que ele viu, nos leva imediatamente a um outro episódio muito conhecido, mas aqui fartamente documentado. Foi a famosa visão de Ostia, em que São Tomás, Santo Agostinho, está esperando o barco para ir
para onde ele vai ser bispo. E Santa Mônica, a mãe dele, que resolveu aos tantos anos pela conversão dele, está sentado com ele ali, se despedindo do filho, e eles têm a famosa visão de Osho, em que o céu se abre. E eles veem a comunhão dos santos. Eles percebem claramente, como a gente vê, talvez, as nuvens formarem uma sugestão, mas com muito mais clareza do que isso. Porque depois ficamos sabendo que eles sabiam muito bem o que tinham visto. No final das contas, o que eu vivi, no caso, nesses 3 dias, foi a minha versãozinha de todos esses momentos. Todos esses momentos, todas as visitas. Lá vem a velhinha, batendo na minha porta, lá vem a visão de Santo Agostinho e Santa Mônica. Eu não vi nada disso, imagina. Acho que eu estaria de marca agora, mas o efeito é exatamente o mesmo. Porque, no dia das contas, isso me leva a pensar que aquilo que nós valorizamos tanto como civilização, quem tem a última palavra a esse respeito, que talvez seja São Boaventura, quando nos recorda que, simplesmente, somos um primeiro rascunho do ser. Esse primeiro rascunho também nos leva a pensar que se é um primeiro, deve haver um último. Claro, evidentemente. A coisa continua. Haverá um último rascunho, não é isso assim? E me tem medo do que o Cristo nos dá um belo exemplo disso. Quando a Madalena conversa com o jardineiro e diz: mas senhor, você está muito é só dizer que a gente vai lá buscar, a gente vai procurar. Ele vira para ela e diz: Maria, Rabone, sustenta. Aí é que ela vai ver. Mas ela estava falando com a mesma pessoa. Eu estava vendo essa garrafa, não estou vendo. De repente não era mais essa garrafa. Era esse ou alguma coisa mais. Então, o que será esse último rascunho? Porque ele se dá o trabalho de explicar. Não alimentante, ele não me toca, porque eu ainda não fui glorificado pelo Pai. Eu ainda não sou este rascunho passado a limpo. E não se trata de José da Roméia, não. Era o Salvador que está dizendo isso. Eu não me toco, porque eu não estou aqui, eu não sou bem eu. É aquele mesmo que parte o pão em Emaús. E só quando ele parte o pão é que esse momento se dá. Os discípulos ouvem aquelas explicações todas, perguntam, falam, discutem, e ele explica tudo direitinho. Mas ninguém sabe o que ele está falando. Quando eles partem o pão, eles realmente creem. Portanto, existe aqui uma grande interrogação que o Evangelho nos deixa. O que é esse corpo glorioso? O que é essa última tradução do rascunho? O que é bem, isto nós não sabemos, mas sabemos que não é aquilo que a gente imagina.
Porque não é aquilo que a gente vê. A gente não vê, a gente vê a primeira versão do rascunho e a gente vê a última. Mas, antes de ver essa última, nós temos alguma coisa brilha ali e que não é mais aquilo e ainda não é aquilo. E ele também, quando ele se aproxima da peste milagrosa, ele diz: não tem mais, sou eu. Santa Teresa de Ávila sublinha muito esse sou eu. Não tanto, não tem mais, não tendes medo, sou eu. Se é ele, claro, ninguém vai ter medo. Fica todo mundo tranquilo. Se a barca não vai afundar tão fácil. Pronto. Ele está aqui. Mas ele nos dá uma indicação do que seja esse ver sem perceber. Ou perceber sem ver. Esse enigma. Esse enigma do ser, que uma vez completado, nos levará do enigma ao mistério. Veja, não fomos muito longe, porque saímos do enigma, porque era um mistério, também podemos ficar em casa. Se é simplesmente uma travessia pelo enigma do mistério, eu posso simplesmente me culpar do enigma aqui, não, porque no final, com das contas, eu vou encontrar um mistério e só isso. Pois é, mas existe a promessa. Nós vamos ver. Vamos ver diferente. Vamos ver em espelho. Vamos ver. Isso, e aí nesse momento nós vamos entender uma coisa. É quase uma heresia, seria uma heresia da religião, sugerir de que esses dias, não é? Nós tivemos essa experiência em que fulano, Beltrano, ou mesmo, tivemos um antigosto desse antipasto da coisa. Mas eu não consigo não ter essa impressão. Eu não consigo não ter esse sentimento. Porque subitamente não havia nada que explicasse a reverberação da presença desse homem. Eu estive na mesma sala com o Papa Wojtyła, o anterior, 2 vezes. Aqui, recentemente, na última visita ao Brasil, mas já uma coisa diferente. E tive muitos anos antes, em 1966, quando ele era bispo de Nova York, também mas eu não tive essa impressão. Tive a impressão de um homem fabuloso, uma coisa importantíssima. Morri de vergonha na primeira vez, porque está longe de meu filho puxasse as minhas orelhas. E, enfim, é alguma coisa que pode entrar na minha biografia. Ambos os episódios. Esse eu não vi. Eu vi apenas imagens, eu vi na televisão, eu senti isso. Ou eu melhorei muito, ou despiorei muito, né? Que eu percebo agora uma coisa que eu não percebi então, ou então realmente aconteceu alguma coisa de diferente. Eu me inclino mais para essa última versão, porque tem muito claro de não ter despiorado muito. Eu, infelizmente, eu não posso dizer, não, mas agora finalmente eu me pentei por radical de lá, mas é o mesmo palhaço que eu vejo todo dia.
De maneira que, então, isso não me impressiona muito. Impressiona-me isso sim, que alguma coisa me tivesse tocado de uma maneira particular. Não foi a única ocasião em que eu tive esse sentimento. Em várias ocasiões na vida, várias. Fui muito abençoado por isso. Tive algumas dessas experiências tidas místicas. Não sei nem por que chamam de místicas as experiências. Para mim eram um susto horroroso. Eu queria uma maneira que não acontecesse nada parecido. Místico por quê? O que quer dizer? O que quer dizer isso? Nunca entendi muito bem essa glorificação da noção de misticismo. Eu não gostaria dessas experiências entendendo melhor, ou sabendo mais, ou tendo sido melhorado. E se era tão místico assim, devia ter ficado, não sei, talvez quem marcou. Não me aconteceu nada. Quando acabou a tal experiência mística, eu mandei ele embora, realmente, sei que manda. Eu fazia as coisas que sempre fiz igualzinho, até não aguentar mais. Tédio da vida. Porque não tem tédio nenhum, que a vida é movimentadíssima, e mais movimentada do que a minha, não consigo imaginar muitas. Mas eu tive essas várias impressões, várias ocasiões de compreender Santa Teresa, sobretudo a leitura do Castelo Interior, em que ela insiste justamente nisso. Eu, não obstante, não sei dizer se esses dias foi isso que eu percebi. Acho que alguma coisa de transcendente, não é a palavra que eu estou que tem transcendente por quê? Tudo transcende a vida metafísica. A gente não está bem dito. O que aconteceu, o que eu vi, o que eu senti, ou eu estou completamente maluco, agora sim, menos interior não querer mais. Ou então aconteceu mesmo. E eu percebi. Tive a sorte de perceber mais uma vez. Porque o que me espanta em tudo isso é assim, o grau de burrice, de estupidez e de opacidade mental que definiu a minha vida durante esses 60 anos. Eu digo 60 porque eu vi que quando era mais criança, entendi um pouquinho melhor, ou fazia, ou era menos tolo. Mas que algo aconteceu, isso eu tenho certeza. Porque, eu disse aos médicos, entre outros, olha, tive esse negócio tudo ali, eu vi um monte de palha, eu não quero mais conversa com isso. Não salva a minha vida, não, porque se salvar a vida nenhuma, nem que precisa ser salvo, já está tudo resolvido. E eu não vou fazer sacrifícios, função disso, daquilo ou daquilo outro. Não faço. Chega. Tirei o que eu posso dizer, e é isso que eu vou dizer. Você, entre outras, vamos sim observar tudo que me ocorreu durante esse período. Eu tenho muito a recordar. Mas é tudo recordação. É tudo recordação. Parece entendimento,
que já me pareceu um entendimento das coisas, era simplesmente uma educação que eu estou recebendo, como a gente recebe o ar que respira, sem saber muito de onde vem nem por que está respirando aquilo. Mas não tenho a pretensão de ensinar a vocês alguma coisa esses meses. Eu vou seguir. Vou estar por aqui porque eu nunca tive tão claramente a impressão de que está todo mundo enganado, eu não vou morrer coisa nenhuma, não sei se preocupar com isso. Não, mas eu sei. Mas pode tirar esses belotes todos, porque está tudo resolvido. Quem resolveu não fui eu e também é o senhor. Ou a não ser que seja o senhor com S grande, né? Então, o que eu proponho a vocês é simplesmente visitar esses textos que eu escolhi, né, quando ainda tinha vaga noção de que tinha alguma coisa para ensinar. Né? Ou me diziam que eu tinha, eu devia dizer isso, aquilo. Bom, vamos ver se tudo isso tem realmente algum sentido, as coisas que eu pensei. Claro que é muito importante, muito inteligente, foi muito interessante para mim, né, perceber o que estava no fundo da montanha mágica, os aspectos que Shakespeare colocou, que entendia, né, da tragédia humana, a intuição pessoal que o Lord Jim faz do seu gesto, a visão schopenhaueriana que o nos deixa, como também um enigma interessantíssimo da Capitu, das estrelas, das exercícios de Machado lá. Vamos ver o que há por aí. Vamos suscitar isso aí, porque não se tem nada a perder com isso. Agora, eu me proponho, sobretudo, recordar como foi que cheguei a essas várias conclusões. Como foi que elas me vieram, em que circunstâncias, por que é que aquilo me tirou do sério, e de que maneira tudo isso me fez definir a necessidade de fazer uma conversa cultural, alguém separou outra vez, civilizacional, aqui no Brasil. Tenho muito interesse em discutir e deixar bem sublinhado a necessidade de escolhermos entre a linguagem profunda que a poesia nos dá, que ela nos empresta, e a outra, que no final das contas, quando não é uma doxologia, quando não é a história de um maravilhamento ou de um parvo, é muito provavelmente simplesmente a arte de abençoar supermercados. Não creio que seja um grande... Vamos crescer tanto que vamos agora abençoar os supermercados, porque precisamos muito de crescer. Não sei. Elefantice também é crescimento.
Então, vamos por aí. É uma maneira mais modesta, que nunca foi muito especialidade minha, mas é uma maneira mais modesta de passar em revista essas coisas que talvez tenham algum interesse. A leitura de certos poemas que eu escrevi em certos momentos talvez seja mais significativo do que procurar entender o que eles significam e o que é, como é que nós ficamos mais sábios por causa disso. E como é que coisas que me impressionaram muito, são realmente impressionantes. Vamos ver, porque isso pelo menos eu conheço. Isso pelo menos eu entendo. Porque isso eu tive que fazer, sabe, sei lá, com dificuldade. Temos sim que pensar, construir, e reconstruir uma linguagem para que não estejamos justamente condenados a pensar sobre o mercado daqui para diante. Que haja algo mais a fazer. Né? Mas vamos aos poucos. Vamos assim, pegando um texto, depois outro, e talvez com isso possamos entender o que é que eu quero dizer. O mundo como ideia, o que é o mundo como ideia. Se isso faz sentido, se isso serve para alguma coisa, e em que medida vale a pena cuidar desse ponto de vista. Porque, afinal de contas, continua sendo um ponto de vista. E tudo é ponto de vista. Nessa construção fabulosa, inclusive, como nos adverte o São Tomás, aquilo tudo que ele escreveu. O punhado de palha que parece mais importante do que o ponto de vista que ele teve, que ele experienciou e que nos tem inspirado tanto. Nós temos muito de que defender aqui no Brasil contra a atual tendência ao bestiológio tranquilo e ao despudor dos neurônios. Temos que dizer, não é por aí, não é assim que se pensa, não é isso, isso não faz nenhum sentido para mim. Isso é uma tarefa que nós teremos todos aqui, sempre o dia. Mas também não é assim tão importante. O importante é descobrirmos que na véspera não passamos o dia inteiro abençoando supermercado. É um negócio que apareceu na minha cabeça. Meu Deus do céu, virou tudo banco, supermercado, garagem, estacionamento. E nós vamos crescer. Vamos passar um negócio enorme, como uma cidade chamada Búfalo, nos Estados Unidos. Que de Búfalo não tem nada. Coitado do Búfalo deve estar muito ofendido com o nome que ele deram. Porque é uma coleção de supermercado com estacionamento, que praticamente não há nada a fazer. Se você é bom. Então, isso também me preocupa. Vamos ver como é que a gente evita se isso é uma obsessão meio senil, tem direito de uma obsessão senil essa altura. Está mais que na hora. E vamos continuar nos ver na medida que for possível, que vocês aguentarem essa espécie de
de interrogação. Vou me perguntar e dar certeza. Por que foi que os filhos fizeram? Por que foi que os melhores do nosso tempo fizeram a mesma coisa? O que foi que eles fizeram? Por que aquilo é mais interessante do que praticamente tudo mais? Vamos dar uma olhada nisso. E agora, de tanto Marcelo me recordar, vamos tomar um cafezinho.